tarde para quem está me assistindo à tarde, muito boa noite para quem está me assistindo à noite. Somos do 5º ano, né, da Escola Estrelas do Amanhã. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril, e vamos dar início à nossa aulinha da terça-feira. Aqui, nosso horário, nós temos o quê? História e gramática. Semana passada já tivemos a nossa aulinha de História, iniciando a segunda unidade, não foi isso? Então, nós paramos na página 25. Hoje iremos dar início na página 26. Iremos começar, prestem atenção, iremos começar a nossa aulinha no livro de História, página 26. Pegue aí o livro de História e abra na página 26 e vamos ver qual é o nosso próximo assunto da segunda unidade. Que diz: a influência negra no Brasil. Olha aí, depois que saímos, né, dos assuntos dos africanos, né, do Brasil, com a imigração dos africanos aqui, nós agora vamos entrar para a influência negra no Brasil, coisas que herdamos, né, dos negros, dos africanos. Aqui o texto é um pouquinho grande, então Tia vai resumir para a gente partir para a atividade, senão vai ficar um vídeo muito extenso, né, e se torna um pouquinho cansativo para vocês que estão assistindo. Aqui nós temos o quê? Aqui está falando, tá, resumidamente, que a coroa portuguesa ela precisou, entendeu, colonizar o nosso país. Colonizar seria, né, construir prédios, né, trazer o capital, trazer dinheiro para o nosso país. Terras tinham muitas terras, mas não tinham como trabalhar e trazer recursos. Então, para isso, eles viram muito açúcar, né, muita cana de açúcar, e eles tiveram a ideia de construir, né, engenhos para fazer o trabalho da cana de açúcar. Mas aí eles precisavam de mão de obras. E quem seriam as mãos de obras para os portugueses, para trabalhar para eles na cana de açúcar? Já veio na cabeça de vocês quem seria? Os negros, não é isso? Então eles traziam, né, negros africanos, eles prometiam, na verdade, lá, né, uma vida boa, prometiam trabalho bom, eles prometiam bons salários, eles prometiam comida, eles prometiam dormidas, eles prometiam coisas muito boas, né, para os negros. E eles, iludidos, vinham, né, para aqui para o Brasil, nos navios, né, transporte precário. Muitos negros até chegavam a morrer porque não tinham comida, eles não tinham um lugar confortável para viajar, e as doenças também, né? Muitas pessoas tumultuadas, uma aglomeração muito grande, um acabava passando doença para o outro, né? Seria a tuberculose, febre amarela, né? Essas doenças que a gente precisa tomar vacina, né, para não ser transmitida. Então, naquela época, os negros eles eram vistos só como mão de obra, só como pessoas que era para trabalhar e pronto, mais nada, né? Principalmente na cana de açúcar. Então, a primeira mão de obra, né, a primeira coisa que eles pensaram nos negros para se trabalhar era na cana de açúcar. Mas eles também trabalhavam colhendo, tá? Eles trabalhavam plantando, eles trabalhavam na mineração, na cavação de túneis, no garimpo, certo? E quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram levados para um lugar chamado senzala. Era nesse lugar que eles ficavam, um lugar muito desconfortável, onde não tinha banheiros para eles fazerem as necessidades, onde não tinham camas para eles dormir. Foi aí que apareceu também a ideia da rede, que já veio dos indígenas, né? Já herdamos dos indígenas, e que partiu também para os negros, né? Eles faziam redes com pedaços de pano para poder dormir um pouquinho mais confortável. E o que é que eles comiam? Eles não tinham comida, eles não tinham direito à comida, né? Então a gente vê que o negro, né, o africano, eu não falo só o africano, mas eu abranjo o negro como pessoas muito sofredoras, né? Pessoas que passaram por muitas situações tristes, né, para poder vencer, principalmente aqui no nosso Brasil. Aí o que é que acontece? Eles não tinham comidas, como eu falei para vocês. Aí o que é que eles faziam? Na Casa Grande, né, que era onde os senhores de engenho, as senhazinhas moravam, né? Na Casa Grande, eles jogavam da Casa Grande, da janela da Casa Grande para a senzala restos de comida.
né? Restos de porco, orelhas de porco, né? Restos de comidas, e eles jogavam o pé do porco, o rabo, a orelha, e daí eles tiveram a ideia de pegar o feijão preto que eles plantavam, né, e colhiam, e eles faziam aquela feijoada. Foi a partir daí que partiu, foi a partir daí que surgiu esse prato culinário tão conhecido aqui do nosso país, que é a feijoada, que é um prato culinário que ele foi feito, né, ele foi criado pelos africanos, certo? A cultura brasileira ela é recheada de, como é que eu poderia dizer, de marcas africanas, nas roupas, muitas vestimentas, né, nos cabelos, né, aqueles turbantes que as negras usam, né, muitos colares, certo? Essas roupas muito coloridas, essas roupas muito vivas, né, isso veio tudo, herdamos tudo da África. Um lugar, gente, em cada pedacinho do nosso país temos sangues africanos, mas um lugar, né, que surgiu muito, que herdaram muito o costume, né, africano, é a Bahia, tá? Quem tiver como é que poderia dizer, o prazer de conhecer esse lugar lindo, vai perceber que em cada canto de lá daquele estado tem heranças africanas, né? A forma que se veste, né? A forma de se enfeitar, eles usam os colares, os turbantes, umas coisas muito bonitas, e sem falar também na negritude, né? É uma pele negra que relembra muito, né, os africanos. Então é isso, já deixa bem claro, né, que nós temos, né, herdamos muito as heranças africanas. Partindo para a página 27, nós temos as danças e as festas religiosas. Os africanos, eles eram muito religiosos também, né? Tem as suas religiões e tem as suas danças. O maracatu é uma dança afro-brasileira. A congada, a capoeira principalmente, certo? A capoeira era que no tempo da escravidão servia como defesa para eles. Eles lutavam a capoeira. Hoje é uma prática esportiva, né? Não é mais uma luta. E nós temos também o frevo, né, que é uma dança pernambucana, né, que é aqui em Pernambuco, mas que é de origem africana. Temos o samba também, né, principalmente a da Fieira, né, que surgiu no Rio de Janeiro, os africanos, né. E é isso, gente. Nós temos toda essa herança indígena, toda essa coisa linda. Temos o fandango também. O fandango, ele é uma dança popular, né, que acompanha por violas, né? É muito bonita a dança em fileiras ou em pares, certo? Então, partindo para a atividade, certo? Diante de todo esse assunto, né? Desculpem, aqui na página 28 nós temos o vocabulário, tá? Temos aqui a palavra moleque, cachimbo, quindim, machixe, são palavras africanas. Nos instrumentos nós temos o agogô, o grimbal, o atabaque, o reco-reco, o pandeiro, o tambor e os bongós. Na alimentação nós temos o mocotó, o quibebe é muito bom, né? E a feijoada. E nos vestuários nós temos colares, lenços, pulseiras e turbantes, como eu tinha falado antes, né? Vamos agora partir para a atividade. Vamos lá? Vamos ser bem breve porque tá muito fácil, né? Que explanou bastante, né? Para vocês conseguirem responder. Primeiro quesito. Que raça veio de outro continente para trabalhar como escravo no Brasil? Gente, tá muito óbvio, né? Qual foi a raça? Os africanos. Botem aí no primeiro quesito, os africanos. Segundo quesito. Quais os trabalhos que os negros faziam? Eu também falei na explicação, não foi? Que aqueles trabalhos, eles trabalhavam na cana-de-açúcar, né? Eles trabalhavam plantando, colhendo, né? Eles trabalhavam na mineração, certo? Muitos também trabalhavam na casa grande, né? As negras trabalhavam como empregadas, né? Para cuidar dos filhos da sinhá, para cozinhar, trabalhava na cozinha, né? Isso. Trabalhava no garimpo. Então nós temos vários exemplos. Então vocês podem colocar, tá? Todos esses que eu citei ou alguns, tá bom? Desculpem. Vamos lá. Terceiro. Associe corretamente. Aí tem navios negreiros, senzala, feitor, senhor de engenho e casa grande. Então, o que seria cada um para a gente numerar? Quem é o dono do engenho? Quem seria o dono do engenho? Já está dizendo tudo, né? O senhor de engenho. Então, coloca o número 4 na primeira bolinha. Responsável pelos escravos. Quem eram os responsáveis pelos escravos? Quem era? O feitor. Põe o número 3 na próxima bolinha.
Transporte dos negros. Os negros vieram, quando eles eram trazidos para aqui para o Brasil e lá da África, eles vinham de quê? Dos navios negreiros, né? Eram conhecidos como navios negreiros, porque só os negros vinham de lá nesse navio. Aí coloca o número 1 em transporte dos negros. Casa onde o senhor de engenho morava, casa grande, com o número 5. E lugar onde os negros moravam, senzala, põe o número 2. Gente, essa questão aqui é questão de prova, tá? Então prestem atenção, porque tia faz muitas questões de prova dessa forma, para vocês numerarem ou para vocês marcarem X. Então prestem atenção, já vai uma dica, tá? Vamos agora para o quarto quesito. O quarto quesito é muito simples, tá? Observem a imagem. Essa imagem, nós estamos vendo vários negros, né? E esses negros estão fazendo o quê? Eles estão lutando capoeira. Aí na letra A está dizendo assim, qual é o título da obra? Qual é o título da obra, gente? Já está dizendo tudo aqui embaixo, né? Capoeiras. Botem aí na letra A, capoeiras. Quem é o autor? Também está dizendo aqui, ó. Pintura de Johan Moritz Rugedas. Botem esse nome aí, aqui embaixo, em quem é o autor. Em sua opinião, o que está sendo representado na tela? Aí é com vocês, é pessoal. Para vocês, o que é que está sendo representado na tela? Mas de antemão já posso ajudar vocês, né? Que está sendo representado o quê? Né? Vários negros reunidos, né? Lutando capoeira, não é isso? Pronto. Temos aqui o quarto quesito prontinho. E para concluir na página 30, temos aqui o quinto e o sexto que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Quero ver se vocês conseguiram, quero ver se vocês prestaram atenção nos assuntos, quero ver se vocês leram também lá no livrinho as explicações e vou deixar para vocês fazerem o quinto e o sexto em casa, ok? Concluímos aqui a nossa aulinha de história e vamos partir para a gramática. Então, meus amores, dando continuidade à nossa aulinha de terça-feira, já tivemos a aulinha de história, agora vamos para a aula de gramática. Peguem o livrinho de gramática e vamos para a página 28, certo? Página 28, livro de gramática. E que hoje nós temos o assunto de sinais gráficos que já estudamos, já vimos em português. Ó, gente, lembrem, a maioria dos assuntos que nós já vimos em português, nós iremos ver em gramática, como se fosse uma revisãozinha. Então, como nós já vimos todos esses assuntos, o cedilha, o tio, o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, o trema, os hífens e o apóstrofo, nós podemos partir aqui, ó, para a explicação. É isso que está mostrando como é que trabalha o acento grave, tá? Como se trabalha o hífen, né? O hífen vem muito nas letrinhas I, não é isso? Nas letrinhas I, anti, né? Essas palavrinhas assim que levam o I, né? Tem I que são acentuados, tá? E a gente fala o hífen. Nós temos aqui também na página 30 explicando o emprego do apóstrofo, né? Que eu já expliquei para vocês, a dágua, nágua, né? Emprego do trema também, que é quando o U ele é acentuado, tem palavras que o U precisa ser acentuado, né? Tranquilo, aguentar. Atenção, o trema permanece em palavras estrangeiras, olha aí, tá? O trema ele vem muito em palavras estrangeiras, né? Que não é o nosso caso, nós somos brasileiros, certo? Então, aqui vem explicando, né, como as palavras elas estão sendo vistas agora, né? Como se fosse uma nova, como é que poderia ser, como é que a gente poderia falar? As novas regras da língua portuguesa, né? Então aqui vem mostrando como a gente usa o emprego do cedilha, né? A palavra louça, a palavra lenço, tem cedilha. O emprego do tio, a palavra coração, canções, né? Isso. O acento agudo, que eu já falei para vocês, que são as sílabas tônicas, né? Posse, pó, público, saída, né? Então são as palavras com a sílaba tônica. Tem o emprego do acento circunflexo, que é um som mais, é a vogal tônica de um som mais fechado, né? O E, né? Êxito, 3, astrônomo, né? Então a gente vê que é um som mais fechado, a gente usa o chapéuzinho, circunflexo.
E diante de tudo isso que já estudamos em português, já revisamos muito, vamos partir para a atividade na página 31, livro de gramática, na atividade página 31, que está dizendo assim: forme palavras com as sílabas abaixo. Todas elas devem ter C cedilha em uma das sílabas. Então a gente pode formar o que aqui que eu já sei? Caçador, já formamos uma. Temos também açúcar, já formamos uma. Temos braço, já formamos mais outras, né? Temos, deixa eu ver, temos lençol aqui também, certo? Então vocês vão olhar e temos lenço, né? Temos laço, vamos olhar direitinho, né? Linguiça, vamos formar palavras, mas todas as palavras que a gente formar tem que ter o C cedilha. Já dei vários exemplos de palavras que tem aqui, né? Segundo, copie as palavras abaixo e as acentue só quando necessário. Vamos reescrever a palavra no quadrado abaixo e a gente só vai acentuar se a palavra realmente for receber acento. A palavra esperto recebe acento, minha gente? Não, então só copia ela novamente. A palavra cartório. Cartório, ela recebe um acento agudo no primeiro O. Então reescrevam ela e colocam acento agudo. Infância. Infância. O som fechado, infância. Então a gente recebe um acento circunflexo no primeiro A. Reescreve a palavra e coloca acento circunflexo. Doce, a gente recebe, fica doce, doce, não pode, né? Então, continuando a palavra doce sem acento. Dando continuidade, a palavra colega. A palavra colega tem acento, a gente fala colega, não pode, né? Então não tem acento, só reescreve a palavra. Burguês. E aí, burguês tem? Tem, com certeza, tem um acento circunflexo no E. Burguês. Olha o som fechado do eguês, né? Acento circunflexo no E. Escreve a palavra e coloca o acento circunflexo. Caracóis. Caracóis. Temos o acento agudo na letrinha O. Reescreve e coloca o acentinho agudo na letrinha O. Lâmpada. Lâmpada. Olha o som fechado. Temos um acento circunflexo no primeiro A, lâmpada. E beleza, não temos circunflexo, ficamos nisso aí também. Ó, o terceiro quesito que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Nós vamos fazer só essa paginazinha 31. Próxima aula fazemos a 32 para não ficar muita atividade. Então, hoje nós temos para casa, certo? Concluir a página 30 do livro de História e terminar o terceiro quesito da página 31 no livro de Gramática. É isso, ficamos por aqui, mas mesmo assim a Tia vai mandar para os pais a agenda direitinho, certo? Para vocês ficarem por dentro. Concluímos a nossa aulinha aqui de terça-feira. Qualquer dúvida, podem falar lá no privado que Tia está à disposição, certo? Muito obrigada pela atenção, tchau e até amanhã.